Irmãos, vamos voltar à palavra de Deus, a parte mais importante do culto. Não que as outras não são, mas é o momento de ouvir Deus. Nós começamos aí olhando Romanos capítulo 10, e olhando o que são os pés formosos, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Ele não está falando do pé propriamente dito, mas daquele a quem é atribuído esses pés. E aquela pessoa que realmente entende sobre o que é levar o Evangelho àqueles que não ouviram, para que eles possam invocar o nome do Senhor e serem salvos. É aquele que tem o seu coração imerso na angústia de Deus. Foi isso que nós vimos ontem, não é? A angústia de Deus por um mundo derrotado, por um mundo em ruínas, por um mundo desprezado. Aquele que tem a angústia de Deus por um mundo que está sufocando, está indo para o inferno. E aí nós vimos que Deus quer achar homens que realmente possam compartilhar do coração de Deus e possam ir ao campo com esse coração contrito, completamente entristecido, mas cheio de convicção. É disso que nós vamos falar hoje, tá bom? Não adianta somente ter a angústia de Deus, mas tem que ter convicções. Será que é possível transformar uma situação de ruínas, como nós vemos no mundo de hoje? Eu sei que é fácil entrar na igreja, chegar na igreja e pensar tantas coisas, como nós poderíamos fazer e tantos projetos. E isso fica somente na sua mente ou na sua igreja ou dentro de um grupo pequeno que não tem conseguido fazer o trabalho por vários motivos. E o mundo está cada vez mais envolvido com a miséria, a malignidade, a destruição de vidas, de famílias, da sociedade. E aí você fica sem saber o que fazer. Mas de verdade, irmãos, nós precisamos ter convicções de que Deus pode mudar tudo isso. Alguns já entregaram os betes, né? Disseram, olha, está difícil demais. E eu ouço muitos pastores falando isso. Está difícil, pastor. É difícil. Esse campo é difícil. Seu campo é difícil. Aí eu vou no outro campo, o irmão diz que é difícil. Lá em Moçambique é difícil. Na Índia é difícil. Agora avalie então lá no Oriente. Difícil. E aí você diz, aqui no Sul é difícil. Lá no Centro-Oeste é difícil. Lá no Norte é difícil, no Sudeste, no Nordeste, e você vai olhando tantas coisas que fazem com que o Evangelho seja dificultado. E aí nós temos uma visão do mundo, de um mundo que está completamente afastado de Deus, de pessoas que já excluíram Deus da sua vida, da sua mente, do seu coração. Elas vivem de uma maneira libertina, livre de regras. Elas acham que podem fazer o que querem. E nós olhamos todos os dias, talvez acostumados a tanta maldade, tanta violência, tanta miséria apresentada na internet, na televisão, nos meios de comunicação. E a questão é, nós não podemos nos acostumar com isso. Deus pode transformar uma situação, Deus pode transformar uma pessoa, Deus pode transformar uma nação, Deus pode transformar a sua região. Será que você tem certeza disso? Porque convicção é certeza. Convicção é certeza. Mas nós falamos que temos. Seminaristas falam em convicção. Pastor, a minha convicção, eu falei, você nem tem bagagem para ter convicção.
Porque você não tem ainda tudo o que você precisa. Como seminarista, falando de posições teológicas, não é? Você não pode falar de convicção, é cedo demais. Mas para a igreja de Deus não é cedo demais para falar sobre convicções, sobre certeza. Porque isso é importante para a nossa vida, para o nosso cristianismo, para que nós possamos desenvolver esse cristianismo. Porque não adianta você estar aqui hoje e aí chega lá fora, alguém te convence do contrário, daquilo que você ouviu. Alguém na televisão, alguém na sua vizinhança, fala uma outra coisa contigo, fala de outro tipo de fé, e você vai mudando de ideia, vai mudando de pensamento. E você olha para cima, será que existe um Deus mesmo? Olha tanta miséria no mundo, parece que Deus não interfere, parece que Deus não faz nada. Vai piorar, está piorando. Muitas pessoas estão dizendo, puxa, o PT, a Dilma, a crise, e eles já estão assustados com isso. Nós não dependemos do PT, nós não dependemos da Dilma ou da crise. Nós não dependemos de quem está no poder para Deus cuidar de nós, porque Ele falou que ia cuidar, não falou? Falou ou não falou? Ele disse que ia cuidar de nós só se o PMDB estivesse no poder. E o PT e a Dilma, Ele prometeu cuidar de nós ou não? E por que nós estamos tão preocupados com a crise? Por que nós estamos tão preocupados com quem está no poder? Por que nós estamos tão preocupados com toda essa corrupção? Claro que nós devemos nos preocupar, porque é o nosso Brasil, é nosso país. Mas eu não estou falando desse tipo de preocupação. Eu estou falando daquele tipo de preocupação que te coloca em uma posição de duvidar de Deus. E Deus disse, eu não dependo de ninguém para cuidar de você. Seja quem for que estiver no poder, eu ainda vou cuidar de ti. Verdade ou não? É verdade ou não, gente? Amém. Amém. Isso. Você sabe o que quer dizer amém? Alguns dizem assim seja, mas de verdade amém quer dizer é verdade. Literalmente amém quer dizer é verdade. Falando para a igreja de Laodiceia, ele diz em Apocalipse capítulo 3, estas coisas diz o amém. Essas coisas diz a verdade, Cristo. A testemunha fiel e verdadeira, a verdadeira verdade. É verdade. Convicção precisa disso. Esta é a verdade de Deus. Eu olho e vejo, não sei como, mas Deus prometeu, e se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Se Ele falou, é certo que fará, porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele prometeu, vai cumprir ou não? Sim. Fácil, né? Isso parece convicção. Isso aí parece convicção. Mas na hora do vamos ver como é que fica, vamos colocar a coisa, o preto no branco, aí você não. Como é que eu vou fazer? E você fica. Eu falei com os irmãos como a esposa de Jó. Amaldiçoa Deus e morre. Amaldiçoa Deus e morre. Irmãos, falando em missões, nós precisamos entender que sem convicção não há transformação. Sem convicção não há transformação. No seu livro Aprenda a Mentorear, o autor Howard Hendricks nos traz alguns desafios baseados em 1 Reis capítulo 17, e é onde nós vamos fazer a nossa leitura. 1 Reis capítulo 17, e eu vou usar as ideias de Hendricks hoje com vocês. Vamos ler para nos localizar dentro do histórico, tá bom? Vamos ler capítulo 16, versículos 29 até 17, versículo 1. Ok? Vamos nos colocar de pé aí para mudar um pouco de posição. E aí, para que você não durma nesse mormaço, essa tardezinha aí, né? Eu vou ler os ímpares, vocês leem os pares, tá bom? Eu leio os ímpares, vocês leem os pares juntos, independente da versão. Só se for uma versão muito ruim, você pode ficar calado.
Mas, 1 Reis capítulo 16, versículos 29 até 17, versículo 1. Não, se você tem uma versão diferente, não leia tentando competir, só acompanhe a leitura, vá lendo junto, tá? Diz a palavra do Senhor, 1 Reis 16, 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Jezreel e Betelita edificou Jericó, quando lhe lançou os fundamentos. Morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, eu agradeço pela Tua palavra, que é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes, capaz de penetrar os nossos corações e ver se há caminho de maldade, de perversidade, pecados outros que podem nos separar, nos afastar do Senhor. Nosso Deus, nós pedimos hoje que o Senhor possa nos falar através da Tua palavra com poder e nos trazer convicções tão fortes que nós possamos ter a autoridade de falar e de repreender, que nós possamos repreender o mal, que nós possamos apresentar Cristo, que nós possamos apresentar Deus como o Senhor do mundo, Cristo como o Salvador do mundo. E pessoas vão ser impactadas, vão ser mudadas, vão ser transformadas. Possamos entender que sem esta convicção não pode haver transformação do mundo. Não pode haver transformações de vidas. Hoje nós pedimos mais uma vez que o Senhor nos perdoe, porque nós pecamos contra o Senhor. Pecamos de várias formas: pensamentos, sentimentos, atitudes, ações, omissões, deixando de fazer aquilo que nós sabemos que deveríamos fazer. Nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que limpe o nosso coração, tire o nosso pecado e que possamos voltar a ter uma vida de intimidade com o Senhor. Assume o lugar que é seu, não é o meu, é a Tua palavra, não é a minha, o Teu poder não é o meu, é o Teu Espírito, não é o meu Espírito. Portanto, eu não sou nada, o Senhor é tudo. Faça conforme a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, podem sentar. Temos aqui uma situação interessante, porque Elias está no meio de uma condição terrível. Nós verificamos aqui, de versículos 29 até o versículo 34, como estava configurado a vida de Israel, reino do norte. Nós falamos ontem, o reino do norte, Israel, eles tiveram 20 reis e nenhum rei foi bom. O reino do sul, Judá, tiveram 19 reis e uma rainha, somente 7 foram bons. E ele está falando de Acabe, que se casou com uma mulher tão vil, tão má, de tão baixa reputação, e era filha do rei de Sidom, chamado Etbaal. Esse nome significa com
Baal, um sacerdote de Astarote, a consorte de Baal, completamente idólatra, tanto que Acabe serviu a Baal e o adorou, e levantou altares a Baal, e levantou um poste ídolo. O poste ídolo seria a própria Astarote ou Astarte, não é? Que geralmente era feito de um galho de árvore. E desse galho de árvore era feito essa deusa da fertilidade. Geralmente era colocado ao lado de Baal. Acabe era rei de Israel, gente. Então assim nós podemos ver que Acabe deu as costas para Deus, deliberadamente se opôs a Deus, dedicou-se à idolatria, promoveu junto ao povo a idolatria. Havia um número pequeno de fiéis, mas eles estavam acuados. Os valores nacionais foram corrompidos, houve um declínio moral incrível, a nação se afastou de Deus. O profeta Elias foi o único que resistiu, que não entrou na onda da maioria. Pelo contrário, ele colocou de lado o conforto e a conveniência para testemunhar em nome de Deus, mesmo colocando a sua vida em risco. Como mudar um quadro tão devastador como esse? Decadência moral. É o que nós vemos hoje. Um mundo completamente corrompido é o que nós vemos hoje. Pecados, idolatria, malignidade, injustiça, perversão. Você quer aumentar a lista? É assim que nós vemos o mundo hoje, não é? Ou você mora onde? E você diz: é impossível, pastor, eu estou na faculdade e parece que eu estou sozinho, eu nem consigo falar de Deus, porque parece que vão voar no meu pescoço, eu pareço um ET, esse negócio de, casar virgem, de ir à igreja, de fazer das coisas certas, todo mundo já está tudo liberado. Homens se relacionam com homens, mulheres se relacionam com mulheres e formam famílias hoje, e podem adotar filhos e têm direitos conjugais. Um mundo completamente pervertido. E fala sério comigo. Nós perdemos a esperança. Nós até dizemos: não, Deus é Deus, Deus é infinito, né? Deus é poderoso, Deus mas na hora de funcionar, qual é o problema? A convicção é a condição essencial para uma transformação, diz Hendricks. E o que aconteceu? Elias se levantou contra essa condição, contra o seu rei. E eu estou falando rei que abriu as portas para essa condição, que estabeleceu essa condição, e para sua rainha tão má e perversa, que o ameaçou de morte. Mas mesmo assim ele enfrentou, e Elias conseguiu mudar o quadro. No final, os profetas de Baal, capítulo 18, você vai encontrar isso, foram derrotados, o rei Acabe foi deposto, e sua maligna esposa Jezabel foi devorada pelos cães. Um homem com convicção. Porque versículo 1 de capítulo 17 diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor. Elias tinha certeza de quê? Da realidade de Deus. Deus é espírito.
Não importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. E eu sei lá se ele existe mesmo, né? Eu estou na igreja aqui, mas o pastor fala, Deus é bom. Olha, Deus está aí, Deus está contigo. Eu olho, a coisa está acontecendo na minha vida e parece que Deus, né? Eu vou falar de Deus, meu professor da faculdade disse, mente retrógrada, ainda tem essas ideias. Eu fico acuado e digo, meu Deus. Meu professor de faculdade é cabeça. Ele sabe destituir a ideia de Deus. E aí você diz, será? Será que esse negócio de Deus, de igreja, de seguir Deus, de vida com Deus, eu não vejo Deus. Elias disse, tão certo como Deus vive. Isso é convicção. Tão certo como Deus vive. Elias tinha certeza da realidade de Deus. Como fazer missões sem isso? Pessoas vão para o seminário e dizem, eu quero fazer missões. E aí eles vão para o campo, sem nenhuma certeza realmente do que estão fazendo. E você me pergunta, pastor, olha, eu sou professor no seminário há 25 anos. Já sou presidente da missão há uns 6 anos. Já acompanho a Mid-Missions mais de quase 30 anos. Eu posso relacionar várias pessoas que estão fora do campo, tanto de pastores quanto de missionários. Vários deles deixaram suas famílias, se amaziaram com outras mulheres. Pessoas que tocavam na igreja hoje tocam nos bares. Aqueles que falavam de Cristo com aparentemente tanta certeza, agora parece que Ele nem existe. Vivem como se Deus não existisse. Como é que eu posso compartilhar uma fé que eu não tenho? Como é que eu posso compartilhar uma certeza que eu não tenho? Porque o Evangelho se tornou tão vazio. Os folhetos que eu coloco nas minhas mãos são cheios de palavras e estão completamente vazios, esvaziados de verdade, não em si mesmo, mas nas mãos daqueles que estão entregando os folhetos. Por isso que eu tenho medo, eu tenho receio, eu tenho vergonha. E aí, irmão, distribuí folhetos, coloquei na caixinha de correio, né? Porque o ministério de colocar folhetos na caixinha do correio, porque ninguém me vê. Ninguém me vê. Eu sou tímido. Eu não. Fala com aquele ali, não, aqueles ali estão no bar. Fala com aquele, não, aqueles são jovens, vão zoar de mim. Fala com aquele ali, não, aquele tem cara de drogado. Mas não são eles que precisam. Aí vão para os menininhos, as criancinhas, né? Deus disse, vinde a mim, os pequeninos, né? Então, não, você vai para as criancinhas só de covardia. O senhorzinho que está lá sentado, nem se mexe. Pelo menos eu acho que ele nem está me vendo. Eu não tenho convicções. Elias disse, tão certo como Deus vive. Deus é vivo. E o profeta não tinha dúvidas disso. De verdade, irmãos, não é porque você está na igreja aqui e que você foi batizado e que você está constando no hall de membros que você realmente acredita em Deus. Acredita em Deus dessa forma. Religião todo mundo tem, até o diabo tem religião. Sabia que até o ateu tem religião? A religião do ateu se chama ateísmo. Essa é a religião do ateu. Ter religião é fácil. Ter convicção não é tão fácil. Porque precisa um relacionamento pessoal com Deus. Um relacionamento diário.
Você precisa confiar que Deus está ali, que o que Ele prometeu, tantas foram as promessas, tantas são as promessas de Deus aqui. E você está com medo de viver, você está com medo de falar, você está com medo de conversar sobre o que está acontecendo. Tão certo como Deus vive, você tem certeza que Deus existe? Se eu tenho certeza, eu vou ter coragem de enfrentar, como Elias teve e coragem de enfrentar Acabe. Você sabe quem é Acabe, rapaz? Você sabe quem é Acabe? Ele é o rei. Aquela mulher dele é o diabo. Você está doido? Maluco, rapaz. Não quero saber. E por que Elias não queria saber? Porque Elias, conforme o versículo continua, olha só: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Porque Elias não tinha medo. Porque Elias tinha certeza, a segunda certeza, tá? Elias tinha certeza de que era representante de Deus. Elias tinha certeza que era representante de Deus. Você representa o quê? A Igreja Batista Berehan. Você representa o quê? O que você representa? É significativo para você? Lembre-se que o sacerdote, olha só, representava o povo diante de Deus. O sacerdote, no Antigo Testamento, ele representava o povo diante de Deus. O profeta representava Deus diante do povo. E Elias era um profeta. O sacerdote representava o povo diante de Deus. O profeta representava Deus diante do povo. E Elias tinha certeza de que era representante de Deus. Por isso que ele não tinha medo. Ele ia em nome de Deus. E nós devemos ir em nome de Jesus. Quem? É médico? Médico, não, tem que... Não, porque o médico é inteligente. O rico não, porque o rico tem dinheiro. Não, o engenheiro não. O outro não, porque esses inteligentes eu vou me embaralhar. Essas pessoas que têm poder eu vou me embaralhar. Vamos lá para o senhorzinho, pobrezinho, né, iletrado, que mora ali, que ele não vai me perguntar tanta coisa, não sabe nem falar direito. Que tipo de covardia é essa? Não quero saber quem é. Eu represento Deus. Eu represento Deus. Não foi isso que Paulo falou lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20? Ele disse: de sorte que somos embaixadores por... De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Está lá. 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores por meio de Cristo. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Já pensou aí com essa convicção? Você vai todo tímido, né? E chega lá, está parecendo meu cunhado vendendo drops no ônibus. Né? Precisava, a mãe precisava, e diz: vai vender. Mas mãe, eu tenho vergonha, né? Não, vai, todo mundo tem que fazer alguma coisa para ajudar no sustento de casa. Aí encheu sacolinha de drops, né? Entrou no ônibus, aí olhava de um lado, do outro, sacolinha escondida. Aí disse: agora, vou fazer o quê? Aí ele pegou um, olhou, colocou de novo, olhou de novo. Aí ele falava assim: olha, drops. Olha, drops. Ninguém ouvia. Bem baixinho. Quanto será que ele vendeu? Quanto será?
Olha o Drops. Olha o Drops. Quem quer comprar Drops? É um Drops delicioso. Os crentes não estão assim. Mas eu sou tímido. Distribuir folhetos, não sei. Falar de Cristo para pessoas assim, eu também não sei. Eu não consigo, não dá. E você veio falar de missões, ser missionário, ser pastor. A primeira certeza de Elias é que Deus existe. E eu tenho certeza que Deus existe. Eu tenho certeza que Ele vai por mim, que Ele vai adiante de mim, que Ele quebra cadeias, que Ele abre as celas, que Ele faz o que Ele faz porque Ele é Deus. Eu tenho certeza que Ele vai fazer coisas excepcionais, milagrosas na minha vida e na vida das outras pessoas. Eu sei que Deus pode tirar você das drogas, eu sei que Deus pode tirar você do álcool, eu sei que Deus pode tirar você da pornografia, da vida devassa, que Deus pode salvar, libertar, que Deus pode unir a sua família, que Deus pode transformar o seu mundo, transformar a sua vida, que Deus pode abrir caminhos, abrir portas, que Deus pode te dar um emprego hoje, que pode te dar vida. Eu creio, porque Ele prometeu que ia cuidar de mim. Eu creio porque eu sei que Ele existe. E eu não tenho medo, porque eu sei que eu sou um representante de Deus. Vamos finalizar ali, tá? Na hora, a terceira coisa ali, Elias tinha certeza de que o poder de Deus estava à sua disposição. Ele diz assim: nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Segundo a palavra de Elias? Segundo a palavra de Elias? Elias tinha certeza de que o poder de Deus estava à sua disposição. E ele estava usando como se fosse seu. É o poder de Deus como se fosse seu. Ele disse: segundo a minha palavra, isso não vai acontecer. Medos, receios. Mas quem era Elias, gente? Tiago diz que Elias era homem semelhante a... Tiago disse que Elias era um homem semelhante a nós. Igual a você? Igual a mim? Sim. Qual era a diferença então em Elias? Primeiro, ele tinha certeza que Deus existe. Segundo, ele tinha certeza que era um representante de Deus. E terceiro, ele tinha certeza de que o poder de Deus estava à sua disposição. Em outras palavras, Elias sabia que a palavra de Deus é poderosa para transformar o mundo. O seu mundo naquele momento foi transformado pela palavra de Deus, por um homem que ousou enfrentar toda uma situação completamente deplorável. Mas para isso ele precisava ter convicções. Não adianta, irmão, você está perdendo tempo chegando aqui na igreja só para cantar, orar, fazer comunhão. E essa oração você sabe que não está valendo muita coisa. Você não está feliz, tá? Mas além de ter o seu coração imerso na angústia de Deus, para amar um mundo completamente destruído e desprezado, nós temos que ter a convicção de Deus. A convicção de Deus. Por quê? Porque Ele pode transformar esse mesmo mundo destruído e desprezado de maneira milagrosa. É verdade? Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Agradecemos porque o Senhor tem sido fiel. Nos ajuda a compreendê-la e vivê-la em nome de Jesus. Amém.